Governador da Bahia, o candidato do PT, com 52,54% dos votos. A ACM Neto, do União Brasil, 47,46% dos votos. Não pode mais alcançar Jerônimo, com 96,28% das urnas apuradas. Estamos aqui no Corredor da Vitória, em frente ao prédio da mãe de Neto. Ele está lá em cima com familiares e a equipe dele reunida, mas a assessoria de Neto já confirmou que ele só vai descer quando tiver 100% das urnas apuradas. Ele não tem mais chances de ser eleito governador, mas ele só vai descer quando todos os votos já estiverem computados. Isso deve acontecer em breve, então em breve ele deve descer para dar a coletiva, para falar aqui com a imprensa que aguarda por ele aqui em frente ao prédio da mãe dele, no Corredor da Vitória. Ok, Lara, a gente continua acompanhando. Vamos nos despedir aqui do nosso querido Levi. E o Josafá de Itapuã está dizendo aqui, Levi, muito bons comentários de Levi. Falou, dizendo que você, Levi, falou uma coisa muito boa, pois os políticos só querem ficar do lado de quem ganha. Valeu, Josafá, um beijo para você. Com certeza, Josafá, é isso aí, meu amigo. Político só quer ficar do lado de quem ganha, para tirar vantagem, né? Infelizmente o jogo é assim. Deveria ser você disputar a eleição, o lado que você optou, perdeu ou ganhou, você fosse leal a ele no plano das ideias, mas não é assim que funciona, não, amigo. É me dar cá o meu, que eu estou precisando tocar a vida em frente. Pois é, valeu, Levi, obrigado por sua participação aqui na nossa central de apuração. Eu já estou te aguardando para amanhã, no Boa Tarde Bahia, a gente fazer essa análise da disputa na Bahia e também a análise da disputa presidencial. Um abraço, boa noite, viu, Levi? Boa noite, Levi, foi um prazer ter você por aqui, viu? Até amanhã. Amanhã tem muita resenha. Com certeza. Um abraço para você, Lorena, um abraço para você, Vitor, vocês aí que estão nos ouvindo. Tenham todos uma noite muito boa e viva a democracia. Viva a democracia, Levi, com certeza. Importante momento para o nosso país, essas eleições históricas. Quer dizer, Victor Pinto, que o Jerônimo é o primeiro candidato autodeclarado indígena? Isso. Como governador, né? Isso, como governador. Jerônimo Rodrigues, ele nasceu em Aiquara no dia 3 de abril de 1965. Ele é filiado ao PT. Esse município de Aiquara é situado no Médio Rio de Contas. Ele é autodeclarado indígena e possui 5 irmãs e 3 filhos, é casado, também tem um filho. Em sua experiência na gestão estadual, ele trabalhou na Secretaria de Ciência e Tecnologia, é ex-secretário de Desenvolvimento Rural e ex-secretário da Educação do Estado da Bahia. Foi também secretário nacional do Desenvolvimento Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Cursou sua vida em escola pública na cidade de Jequié, é engenheiro agrônomo de formação e mestre em desenvolvimento rural pela Universidade Federal da Bahia. Após concluir sua formação, se tornou professor no Colégio Municipal Américo Souto e também chegou a ser secretário municipal de Agricultura na gestão do prefeito Moacir Viana. Jerônimo Rodrigues foi professor universitário da Universidade Estadual de Feira de Santana no ano de 1997. Após coordenar o programa do governo de Rui Costa, ele assumiu em 2015 a SDR e agora se sagra governador do estado da Bahia, o 46º governador do nosso estado. Vale lembrar que o vice do Jerônimo Rodrigues é o atual presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, o Geraldo Júnior. Aí você se coloca, mas ele pode continuar como presidente da Câmara e vice. Geraldo Júnior fica como presidente da Câmara até o dia 31 de dezembro desse ano, quando ele deve apresentar sua renúncia do mandato de vereador, também quando se encerra o seu mandato como presidente da casa, e ele vai aí assumir a função de vice-governador do estado da Bahia, Geraldo Júnior. Diga, Lorena. Vamos lá com o repórter Léo Souza, ele que está no Palácio de Ondina, de onde daqui a pouquinho ele vai conversar com o governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT. Léo, e aí, tem expectativa para ele conversar com a imprensa? Como é que tá a movimentação? Já aumentou por aí? Já tô ouvindo fogos. Boa noite, Maria Lorena, boa noite, Victor. Pois é, vocês estão ouvindo os fogos aqui, gritaria aqui também, claro, da equipe de campanha de Jerônimo Rodrigues aqui na porta do Palácio de Ondina. Ainda não temos a definição aqui de quando será essa coletiva de imprensa, quando ele vai chamar a equipe de imprensa para dentro
do Palácio de Ondina. Isso deve acontecer a qualquer momento, né? Só para reforçar, nesse momento a gente tem 96,88% das urnas apuradas aqui no estado da Bahia. Nesse momento, Jerônimo Rodrigues, 52,57%, mais de 4.300.000 votos contra 47,43% da Semineto. O TRE já cravou eleição matematicamente definida. Jerônimo Rodrigues, o próximo governador da Bahia, ele que atuou no governo Dilma, dentro da pasta de Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi secretário estadual também de Desenvolvimento Rural e também de Educação. Eu sigo acompanhando aqui, a qualquer momento eu volto com vocês, Lorena, Vitor. Certo, Léo. Muitos fogos mesmo, viu? O pessoal já preparado para a vitória do Jerônimo Rodrigues, confirmando o que a gente viu nas urnas. E para presidente, o que tá amarrado? Empacou aí, Victor Pinto? Empacou, minha irmã. 97,66% das urnas apuradas. Querem ir embora? 97,66% das urnas apuradas. Lula do PT tem 50,75% dos votos. Jair Bolsonaro tem 49,25% dos votos. No total, Lula tem 58.807.940 votos. Já Bolsonaro tem 57.129.001 votos. Então, a gente está acompanhando, esperando para ser classificado matematicamente eleito presidente da República, o Lula do PT. Pelo que a gente está vendo, pelo andar da carruagem, a tendência é de confirmar o favoritismo das pesquisas, dos principais institutos de pesquisa do país, que mostravam uma vitória do Lula. A gente ainda não pode cravar, porque o Tribunal Superior Eleitoral ainda não classificou matematicamente eleito presidente da República. Aqui na Bahia, com 97% das urnas apuradas, Lula tem 71,98% dos votos e Jair Bolsonaro 28,02% dos votos. Lembra que eu lhe falei, né, Lorena, dos 30%. O bolsonarismo queria no mínimo 30% para Bolsonaro. Sim. Pelo que a gente está vendo nada aqui, pra ninguém, não né? vai conseguir essa margem dos 30%, vai conseguir arrebanhar aqui 28%, mas vai lembrar que a base bolsonarista na Bahia se consolida com João Roma, que no primeiro turno teve 9% dos votos, e a gente teve também a Raíssa Soares, que ficou na terceira colocação na disputa pelo Senado. Então, a gente enxerga que o presidente Jair Bolsonaro, apesar de perder, pelo que a gente está vendo, o cenário ser desenhado, a disputa presidencial, vai se manter extremamente vivo em Santa Catarina, vai se manter extremamente vivo em São Paulo, com a eleição do Tarcísio, e vai ter microgrupos espalhados por todo o país, que vai tentar se manter viva, acesa, essa articulação do bolsonarismo no Brasil. A Isabela está aqui participando, nosso ouvinte, disse: trabalhar, Lorena, e ir embora nada. Amanhã, ela disse amanhã imprensa livre, imprensa livre, paralela livre, tudo tranquilo. A gente sofreu, não foi? Os jornalistas, né? A classe jornalística sofremos, foi viu? Uma loucura. Mas estamos aqui firmes e fortes, com muito amor à profissão, amor a informar, não a fake news, notícia de verdade, a notícia apurada, a notícia checada, e você acompanha na Band News FM, com certeza. 7h41, daqui a pouquinho a gente vai ter definição do presidente do país, essa eleição que o mundo inteiro está acompanhando. Demais. Hoje, o ex-presidente Lula votou em São Bernardo do Campo, eu acompanhei a programação aqui na Band News FM, jornalista da Bélgica, de vários pontos do mundo inteiro, viu, Victor Pinto? E países assim que não costumam acompanhar as eleições do Brasil. A gente sabe que Uruguai, Argentina, México, Estados Unidos são países que costumam aí alinhar, mandar repórter, mandar equipe, mas países diferentes estavam acompanhando também a eleição no nosso país. 97,88% das urnas apuradas. Aqui no meu tá 96. 97,96. 97,88%. O ex-presidente Lula com 50,77%. Jair Bolsonaro com 49,23%. A gente está com nossa reportagem em Brasília também, já afirmando aqui que só falta pouco para dar aqui o matematicamente eleito, viu? Falta pouquinho, o TSE já avisou, daqui a pouquinho se concretiza a vitória do ex-presidente Lula, deve voltar ao Jaburu, né? A presidência do nosso país. Então, aqui na Bahia a gente já tem o Jerônimo Rodrigues eleito governador do estado, o seu vice é o Geraldo Júnior,
Então a gente tem uma chapa, mais uma vez, um vereador da cidade de Salvador vai estar na linha de frente do executivo baiano, porque Rui Costa também foi vereador da capital baiana e se elegeu governador do nosso estado desde 2014, consegue emplacar um sucessor. A força de Lula no estado da Bahia é concretizada com essa vitória do Jerônimo Rodrigues. É provado que há sim uma receita de bolo para se concretizar uma eleição onde Wagner foi eleito com a força de Lula, Rui Costa foi eleito com a força de Lula e agora Jerônimo Rodrigues com o mesmo cenário. 98% das urnas apuradas no Brasil. 98,04% das urnas apuradas, Lula 50,77% dos votos, Bolsonaro 49,22% dos votos. A gente está acompanhando aqui, vai ser pau a pau para poder chegar nesse matematicamente eleito do ex-presidente Lula, que é o cenário que já está desenhado. Basta agora o Tribunal Superior Eleitoral bater, concretizar. Na linha sucessória do governo da Bahia, Lorena, além de nós vermos aí o Jerônimo e o Geraldo Júnior, vai ser desenhado o terceiro na linha sucessória em fevereiro do ano que vem. Com a vitória do Jerônimo, como o Levi Vasconcelos chegou a comentar com a gente aqui nos comentários, na sua participação, há uma tendência da eleição agora do Adolfo Menezes, do PSD, para a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. Então você teria na linha sucessória do Estado o PT na cabeça da chapa com Jerônimo Rodrigues, o MDB na segunda vaga com o Geraldo Júnior e o PSD, o desenho é esse, para Adolfo Menezes. Isso também a gente começa a desenhar como vai ser, começa a projetar um eventual governo Jerônimo, a formação do secretariado, como vai ser a divisão desse bolo, porque não vai ser fácil se fazer isso, como o Levi também pontuou. Se tem uma coisa que político gosta, é de quem está perto, de quem ganha a eleição, até para poder tirar proveito. Então os partidos desse arco de alianças vão querer seus cargos, vão querer suas projeções, visando inclusive arrumar os partidos, a base para a eleição de 2024, porque sempre uma eleição puxa a outra, é base para se projetar uma nova eleição. Então a gente está esperando 98,22% das urnas apuradas no país, Lula do PT com 50,79% dos votos, Jair Bolsonaro do PL com 49,21%. Nós também estávamos aguardando a apuração dos votos na Bahia do 100% totalizado. O ACM Neto, que é o candidato derrotado nessa eleição para o governo, como o Léo Souza pontuou pra gente, só vai falar com a imprensa quando der 100% das urnas apuradas. E isso só deve acontecer lá por volta das 8 da noite, porque a gente ainda tá com 98,01% das urnas apuradas no estado da Bahia. Né? Tá andando bem. O Jerônimo Rodrigues, como tá matematicamente eleito, já pode falar, mas só querem fazer a declaração quando também tiver a disputa presidencial sacramentada. Lula que retorna aí, a gente já viu um desenho do retorno de Lula depois de ter sido preso diante da Operação Lava Jato, vai enfrentar possivelmente o Congresso extremamente conservador na sua formação da Câmara Federal, na sua formação do Senado, vai ter também como um dos seus principais antagonistas no Senado aquele também que expediu sua ordem de prisão, que foi o juiz Sérgio Moro, que foi eleito senador no Paraná. O Otto Alencar, que é um aliado seu, vai também fazer parte da base dele no Senado Federal, assim como Jacques Wagner. Otto, inclusive, é um nome já que se ventila, já é ventilado como um quadro para possivelmente ser um candidato a presidente do Senado na próxima legislatura, que começa a partir de fevereiro. Outro destaque: os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais eleitos nessa eleição de senadores só tomam posse no dia 1º de fevereiro do ano que vem. Então são os deputados da legislatura anterior, são os deputados federais da legislatura anterior que vão dar posse ao governador e ao presidente, sendo que no executivo a posse acontece no dia 1º de janeiro do próximo ano. Maria Lorena. A gente vai se despedindo da nossa programação local, vamos para a nossa rede Band News FM, até porque a nossa reportagem em Brasília está a postos no Tribunal Superior Eleitoral, está também a postos em São Paulo para acompanhar o candidato Lula e também em Brasília com o candidato Jair Bolsonaro. Todos os detalhes da nossa programação. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente neste dia tão importante, neste dia
feliz da gente celebrar a democracia, que a gente tenha paz nos próximos anos, nos próximos dias, que as pessoas consigam se entender e resolver os problemas do nosso país, que é isso que importa. Tchau, Victor Pinto, um prazer, Tchau, viu? Lorena. Ter você aqui. Viva a democracia, também é um prazer poder trabalhar contigo nessa eleição, nessa apuração, fazer esse trabalho importante nosso da imprensa, porque a gente tem informação, a gente se informa, não para guardar a informação pra gente, mas é para deixar a população esclarecida, bem informada. Sem fake news. E sem fake news, com certeza, e da gente ser olhos, ouvidos e boca da população, seja aqui na Band News FM, seja na Band Bahia, e é um compromisso. Outro destaque, o Grupo Bandeirantes de Comunicação sai mais uma vez fazendo história com a realização dos debates, seja os debates presidenciais, seja os debates também para governador. Vale lembrar isentos, né? Isentos. A gente fez debate no primeiro turno aqui com a ausência do ACM Neto. Fizemos, a gente articulou para fazer um debate do segundo turno, mas teve a ausência do Jerônimo Rodrigues, mas fizemos o nosso papel de entrevistar o candidato que veio para os nossos estúdios, e aqui foi espaço para todo mundo. Boa Tarde Bahia, que nasceu no ano da eleição, renasceu, na verdade, no ano da eleição. A gente trouxe todas as matizes, todos os partidos, todos os candidatos para passar nessa bancada para ajudar você, que é nosso ouvinte, nosso telespectador, entender melhor de política. E a gente vai continuar com esse desafio. Tá pensando que acabou a eleição? Agora acabou, a gente vai cobrar. A gente vai cobrar, a gente vai continuar com o nosso trabalho de fazer a cobertura de política no nosso Boa Tarde Bahia, na nossa programação da Band News FM e também da nossa Band BA. Só para arrematar, 98,10% das urnas apuradas na Bahia. Lula tem 72,02% dos votos, Jair Bolsonaro 27,98%. Na disputa do governo do estado, Jerônimo Rodrigues, já matematicamente eleito, tem 52,60% e ACM Neto 47,40%. Então a gente está na expectativa de ver a disputa presidencial sacramentada. Então a gente vai para a rede para a gente poder dar uma descansada também e já fazer o acompanhamento. Claro que o foco agora coletivas. é a eleição presidencial e todos os repórteres aí apostos e nossos colunistas também. Um beijo para todo mundo, gente. Vamos na paz, viu? Se o seu candidato não venceu, não ganhou, vamos na paz, tá tudo certo. 7h50, Noticiário Nacional. Tchau, Victor Pinto. Tchau, Paulo Calil. Lorena. Até a próxima. Era ele mesmo. Eu tenho mesmo. Por que da pastilha? Isso aqui, ó. Ó, eu vou aumentar o som do estúdio aqui pra Dora. Bem que eu pedi uma pastilha. Lembra na posse dele, Dora? Não lembro. Na posse, quando o Temer tava lá cercado Gente, daquelas pessoas todas. Vocês lembram de muita A voz dele falhou. Mas foi a posse dele, Foi na Dora. posse. A gente lembra de coisas super úteis, né? Tipo isso. É que a gente transformou isso num meme de rádio, mas vamos lá. Então, aí eu conversei com ele sobre isso, sobre o Congresso, porque ele foi 3 vezes presidente da Câmara, né? Então, é uma pessoa que tem esse conhecimento. Aí, o que é? Acabou. Acabou? Pode cravar. Vai. Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente do Brasil, será o nosso presidente a partir de 2023, com 98,45% das urnas totalizadas. Não há mais, matematicamente, possibilidade de que Jair Bolsonaro, neste momento com 49,2%, ultrapasse Lula, que tem 50,8%. Portanto, Lula do PT, que já cumpriu 2 mandatos como presidente, será o presidente do Brasil a partir de 2023, Dora. Renan Suquevicius agora tá na frente justamente da casa onde está a equipe. Eu próprio, agora eleito presidente da República, presidente Lula. Fala, Renan. As pessoas comemoram aqui depois de saber da vitória do candidato do PT e ele vai se aproximando aqui. O presidente eleito presidente faz a primeira aparição dele diante da imprensa e dos apoiadores. Ele abraça algumas pessoas bastante emocionadas, conversa com apoiadores. A gente está observando o agora eleito presidente da República, presidente Lula, ao lado da agora primeira-dama, Rosângela, Janja, Dá pra mais chamar conhecida primeira-dama como... eleita?
Não, primeira-dama consorte. Consorte? Agora, primeira-dama Janja ao lado do presidente, que saiu ali da casa e está abraçando as pessoas, os apoiadores que estavam ali há algumas horas, né? Seguindo essa apuração agora que matematicamente está eleito. O presidente Lula, ele sai da casa, deixa a casa a pé, ele está vestindo uma camisa jeans, tá com as mangas dobradas daquele jeito que o Luiz Megali costuma dizer que é para indicar que, né, que é uma pessoa ativa. Mãos à obra. Mãos à obra, exatamente. E segue ali cercado por muitos apoiadores, por isso que a gente até perdeu o contato. Renan Suquevicius está conosco, consegue nos ouvir, Renan? Eu estou tentando fazer as imagens e continuar de pé aqui. Vocês podem imaginar a quantidade de pessoas aqui se aproximando do candidato do PT agora eleito o presidente da República. Renan, faz o que você está fazendo que está perfeito. A gente consegue observar tudo, observar ali o presidente agora apertando as mãos das pessoas, abraçando uma criança, né, Renan? Bem mais de perto, pessoas que chegaram desde o meio-dia, 2, 3 horas da tarde, agora têm a oportunidade de conversar com o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele abraça várias pessoas, aperta as mãos de vários dos apoiadores e a equipe de segurança aqui são pelo menos 5 seguranças que tentam fazer um cordão de isolamento para proteger Luiz Inácio Lula da Silva, garantir a segurança, a integridade dele. Como você disse, agora ele parece bastante emocionado e agora vai fazendo o caminho de volta para a casa dele. Perfeito. Avenida Paulista também cheia de apoiadores nesse momento. Renan, obrigada, viu? Vou liberar o Renan Suquevicius agora para ele conseguir ali se posicionar de alguma forma. Se é que dá para se posicionar sendo repórter nesse momento, é uma né, multidão, Sheila? gente, uma multidão. E aí, agora eleito, Lula vai abraçando todas as pessoas que estão ali em frente à porta da casa e aparentemente não deve nem falar ali, porque nem teria como posicionar, né? Tá apenas sendo cumprimentado e cumprimentando as pessoas. Então a gente ainda vai ter de aguardar para ver se de fato ele vai falar. Ele tá caminhando de volta, né? Tá caminhando de volta, entrando. Foi lá tomar um banho de polvo, né, Dora? Exatamente. Foi tomar um banho de polvo e voltou para casa. É isso, foi lá, abraçou as pessoas, muita gente, o Renan ali tentando encontrar um cantinho, um espaço ali entre tanta gente, jornalistas e todos os apoiadores de Lula. Lula é primeiro presidente a comandar o Brasil por 3 mandatos em eleições com voto direto. Volta ao Palácio do Planalto aos 77 anos de idade, praticamente 3 anos depois de ter sido solto. Chegou a passar 580 dias preso por processos no âmbito da Operação Lava Jato e ter tido ações anuladas por decisão do Supremo Tribunal Federal. Fundou o Partido dos Trabalhadores, disputou a eleição presidencial 6 vezes, tendo sido eleito em 2002 e 2006. Começou a trajetória como operador em fábricas no ABC Paulista, ganhou notoriedade como líder sindical, deputado federal da Assembleia Constituinte de 88. Durante os 8 anos em que esteve à frente da presidência do país, alcançou altos índices de popularidade, motivados em boa parte pelo crescimento econômico, criação de programas sociais como Bolsa Família. Agora, Lula volta ao nesse comando momento do país. Ele está saindo da casa. Opa, Renan Suquevicius, então conta pra escrever. gente. Ele está em um carro preto e o teto solar do carro está aberto. Então, o presidente da República, nesse momento, com o meio corpo para fora, né, usando a mesma camisa jeans ali, apertando as mãos das pessoas que estão em volta do carro, que nesse momento tenta deixar a casa e seguir para o hotel na região central, onde ele deve fazer o pronunciamento, né? O Renan Suquevicius também deve se dirigir até esse local e a gente vai acompanhar e trazer ao vivo a fala do presidente eleito. É uma tradição, né? O Lula passou a esperar o resultado da eleição a partir de 2002, nesse hotel chamado Intercontinental, que fica na Alameda Santos, ali pertinho da Avenida Paulista, em São Paulo. E talvez por ter dado sorte naquele ano, ele voltou a fazê-lo a cada vez que disputou a eleição. Então é ali que ele vai se posicionar, é ali que está pronto o palco para que ele fale pela primeira vez como presidente eleito, e não por acaso ele estará a uma quadra da festa popular que acontecerá apenas com petistas na Avenida Paulista. Alguém pode se perguntar, mas espera aí, porque o presidente conseguiu eleger um governador em São Paulo. Então a festa vai ser dividida? Não. A Paulista foi reservada apenas para os apoiadores do vencedor. Isso foi acordado previamente. Aliás, já tem bastante gente, tá? Sim, muita gente em na frente Avenida ao MASP, Paulista. já tem bastante gente ali concentrada, aguardando
a chegada do presidente agora eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Em frente ao MASP, Paulista já fechada, né? Como a gente já vinha informando, com gente para os dois lados ali, a Avenida Paulista em São Paulo fechada. Dora, qual seria? Desculpa, Sheila. Não, Senti se quiser. Aquela hora eu ia perguntar para a Dora, mas a qualquer momento a gente interrompe para chamar mais uma vez o Renan para tentar ouvir o agora eleito Lula, presidente do Brasil. Sanidade, né? As pessoas correndo atrás do carro. Seria né? diferente do outro lado. Exatamente. Esse Lula que volta é muito diferente daquele Lula, presidente do Brasil, por duas vezes, né, Dora? Diferente, mas eu não sei o quanto diferente, né? O que eu acho que ninguém sabe, né? O quanto diferente. Ele sabe? É possível que saiba, porque também, além de um Lula diferente, eu estava dizendo, ninguém que é preso sai do mesmo tamanho. E falei, e quem passa pela presidência também não sai. Ele teve as duas experiências. Isso é alguma coisa muito forte e faz de uma pessoa, não sei o que pode fazer com uma pessoa. Além do que, as circunstâncias são completamente diferentes do país. Exato. Do país em que ele deixou a presidência, do país em que ele pegou a presidência, depois do país em que ele deixou a presidência da República, do país em que o PT deixou a presidência da República, hoje totalmente diferente, não só as condições políticas, as condições econômicas, as condições, o papel do Brasil no mundo, o mundo é diferente e a nossa sociedade, que eu estava falando há pouco, em termos de expressão, representatividade, expressão política, é muito diferente. Quando Lula foi eleito, eu me lembro bem, em 2002, ele era uma unanimidade, né? Hoje, não é assim, né? A gente está vendo pelo índice não aqui, é né, assim, Dora? Exatamente. Então, a gente vai tem que ver como é que vem a oposição. Eu acho que tudo isso, a composição do governo, tudo isso pautará um Lula que a gente não sabe, porque ele será presidente de um país completamente diferente do país que ele já presidiu. A diferença agora é de 2 milhões de votos, né? Ouça só, presidente Lula tem 50,83% dos votos válidos, Jair Bolsonaro 49,17%, Lula 59.630.000. Bolsonaro 57.675.000. Então é um índice muito próximo. De 156 milhões de eleitores, você há de convir que 2 milhões. Não é? 2 milhões é muito pouco. Ainda assim, não tem. Se fosse por um voto, não é? Isso. É o presidente eleito. E a oposição, quer dizer, quando o Chile estava falando, ele não vai incorporar o Bolsonaro, a meu ver, nem teria de incorporar para fazer qualquer pacificação, para que o país pudesse seguir. Isso não significa, porque eu acho que as pessoas que votaram no Bolsonaro também não querem ser incorporadas a nenhum projeto do Lula, não é essa a questão. É como você conduzirá o país, não vejo que haja essa unificação, mas de uma maneira mais civilizada. Dora, mas vai ser uma presidência muito diferente de todas que a gente já teve. Porque geralmente candidatos, quando são eleitos presidentes, eles são eleitos porque o eleitor gosta e se identifica com as suas propostas. Dessa vez, eu não acho que o Brasil está dividido em 2. Eu acho que ele está dividido em 4. Vários. Que são, no mínimo, tá? Que são aqueles que admiram o presidente Bolsonaro, aqueles que são grandes admiradores do ex-presidente Lula, aqueles que detestam o Bolsonaro e aqueles que detestam o Lula. E esses grupos, eles se convergem. Eles se convergem. Mas eles não são necessariamente os mesmos, porque há pessoas ali que votaram no Lula, mas não são necessariamente apoiadores do petista. E outra, até as pessoas, você está falando dos cidadãos, né? Exato. Dos eleitores. Mas eu aplicaria a mesma lógica nas pessoas que apoiaram. Os políticos, os economistas, as figuras conhecidas que apoiaram. É a mesma lógica, Megali, porque elas também não estão necessariamente engajadas num projeto. Elas fizeram um tal do voto estratégico, o voto tático, né? Eu me lembro do Mário Covas, hoje eu estou para citação de coisa antiga,
o Mário Covas, numa campanha da Marta Suplicy, que apoiou a Marta e disse, vou apoiar a eleição, no dia seguinte serei oposição. Não sei se será assim, sabe? Mas tem ali, tudo vai depender de como é que o governo, que o Lula vai compor. Já não é o PT, já não vai poder o PT chegar dando as cartas. Isso o próprio Lula disse durante a campanha, né? Já sinalizou isso. Mas como o PT vai se comportar com relação a isso? Como vai ser uma disputa? O Lula é a última eleição. Eu acredito, quando ele disse que não vai, que não disputaria a reeleição se eleito, as pessoas, eu vi muita gente desconfiada, não, isso é conversa, todo candidato diz isso. Mas no caso do Lula, por causa da idade e tal, eu acredito nisso. Acho que é o fecho, é o desfecho, é o epílogo da vida política. Aí ele vai ter que, pela primeira vez, de começar a tratar de troca da guarda, tá certo? Porque, enfim, não tem como isso se sustentar mais. Então isso também pode gerar muito conflito. Tem muita coisa para acontecer. E no momento, o que eu fico mais ansiosa para ver acontecer é qual será a atitude do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos aqui. Será que ele vai falar alguma coisa? Eu nem sei. Uma hora eu perguntei, Sheila, ele já... Sheila falou, não tem ainda. E até porque, por que é tão importante, Dora? Porque a gente tem 2 meses pela frente de uma transição de governo, mas né? Isso é tão importante. Claro, lógico, a gente tem a curiosidade para saber do Moody, mas temos 2 meses pela frente. Aí a gente tem o tal do Brasil Real, que começa amanhã. Claro. Né? Então... Mas são olha, 2 meses delicados aí de transição, né? Tem, não pode nos deixar nesse suspense. No primeiro momento, pois é, eu concordo, vão ser meses, mas exatamente nesse primeiro momento para ver qual que é o espírito desse tempo que virá, sabe? Porque o presidente Jair Bolsonaro dá margem a gente ficar nessa ansiedade por causa das ameaças de contestação do resultado, por causa do comportamento dele. Ninguém está inventando, né? E eu acho que é isso que pauta essa ansiedade de sabermos como é que ele sai nesse momento, né? Mas concordo muito com você que 2 meses, sabe? É aquela coisa, de repente ele surpreende, vai ser uma transição. Lá, Fernando Henrique, será? Acho que não. Tá brincando. Um passando a faixa para o outro, Dora? Não, acho que a gente não vai tão longe, não. Vamos agora direto à Avenida Paulista. Nosso colega repórter da Band, Rodrigo Hidalgo, está por lá, vai trazer informação também para o ouvinte da Band News FM. A gente já viu as imagens da Paulista lotada, pelo menos ali em frente ao MASP, estava tudo fechado.